Olá, eu sou o Dr. Rodrigo Marzagão, médico oftalmologista em Joinville, Santa Catarina, e hoje eu vou falar sobre a cirurgia refrativa a laser. E também responder uma pergunta muito comum aqui no consultório, quando os pacientes chegam e eu comento a respeito da possibilidade de fazer a cirurgia para não precisar usar óculos. É natural que, ao me ver de óculos, eu tirei aqui para gravar esse vídeo, que eles me perguntem: doutor, se a cirurgia é tão boa assim, por que o doutor usa? Bom, eu sei que essa pergunta não é comum só aqui no consultório, é muito comum nos consultórios oftalmológicos. Alguns colegas usam óculos e fazem cirurgia nos seus pacientes. Então, hoje eu vou explicar a cirurgia refrativa a laser, o que é, quais as principais indicações, quais as possíveis complicações e se realmente vale a pena. Mas também vou contar a minha experiência pessoal. A cirurgia refrativa a laser, que eu realizei há mais de 20 anos, eu realizei há 22 anos, eu tinha uma alta miopia, um pouco de astigmatismo. Realmente foi algo que mudou a minha vida, Tanto por despertar o meu interesse na época como estudante de medicina para a área de oftalmologia, e eu acabei me tornando um oftalmologista, como também pela qualidade de vida que aquele procedimento me proporcionou. Na época, então, eu usava um óculos bem espesso, então as lentes da pessoa que tem miopia, elas são bem espessas na borda e deixam os olhos menores, Quando a pessoa tem hipermetropia, ao contrário, as lentes elas são bem espessas no centro e deixam os olhos maiores. Então, eu tinha essa limitação, não fazia nada sem óculos, e com 22 para 23 anos, indo ao meu oftalmologista, ele perguntou se eu queria fazer o procedimento. Eu realizei alguns exames e decidi fazer, uma vez que o procedimento já na época se mostrava ser bastante seguro e eficiente. Bom, se há 23 anos esse procedimento era seguro e eficiente, o que dirá hoje, Então, a cirurgia refrativa, ela evoluiu bastante, os equipamentos, a técnica, a eficiência do tratamento do laser propriamente dito. E eu, particularmente, sou uma pessoa bem satisfeita com a cirurgia que eu realizei naquela época. Então, eu uso óculos ainda a um grau baixinho. Se eu não tivesse feito a cirurgia, eu usaria um óculos bem espesso, bem grosso. A minha dependência dos óculos seria altíssima, como sempre foi até a época que eu fiz a cirurgia. E eu tive a experiência pessoal de ter a minha vida transformada a partir do momento que eu não precisei mais dos óculos, eu não me tornei mais dependente dos óculos para fazer as minhas atividades do dia a dia. A cirurgia laser, como eu falei, é uma das cirurgias hoje mais seguras e com maior previsibilidade na medicina. Como todas as cirurgias, existem pequenos riscos, um pequeno percentual de riscos, isso é uma margem normal que existe em qualquer procedimento, por mais seguro que ele seja, mas é uma cirurgia que traz bastante satisfação, tanto ao paciente quanto para o médico que realiza. Eu vou mostrar aqui no meu olhinho esquemático que eu uso no dia a dia, nos pacientes, o que a cirurgia refrativa faz no olho, que consegue então corrigir o grau que a pessoa possui. Então vamos imaginar que essa pessoa com este olho tenha 3 graus de miopia. Bom, o laser, basicamente, ele vai fazer uma alteração na forma da córnea, deixando essa córnea um pouquinho mais plana do que ela realmente é, na exata proporção que esta alteração de forma corrija aqueles 3 graus de miopia que a pessoa apresente. E isso é muito preciso. Claro que graus mais altos ou algumas situações podem fazer com que exista ali um pequeno residual, mas a cirurgia tem um nível de segurança e eficácia muito altos. A cirurgia laser ela também permite que se corrija a hipermetropia, permite que se corrija astigmatismo.
ou mesmo aqueles casos que a pessoa tem astigmatismo combinado com miopia ou astigmatismo combinado com hipermetropia. O procedimento é seguro, mas como eu sempre falo para os meus pacientes, são necessários que alguns exames demonstrem que a cirurgia ela oferece segurança. E esses exames são então realizados de maneira rotineira nos consultórios, principalmente a topografia de córnea, paquimetria, outros exames que dão subsídios para que o médico conclua que o procedimento é seguro ou não. Muitas vezes o paciente chega aqui no consultório querendo fazer a cirurgia e, através desses exames, eu constato que ela tem um risco maior para aquele paciente. E aí eu contraindico. Muitas vezes o paciente chega e quer fazer uma correção com uma determinada técnica porque o amigo fez e eu acabo indicando uma outra técnica porque é mais adequada para ele. Então a cirurgia ela é bastante personalizada. Através desses exames a gente pode dizer qual técnica, qual procedimento é mais adequado para aquele paciente. Isso é muito importante, essa avaliação individualizada, né? Levar em consideração os exames, a curvatura da córnea, a idade, até mesmo a profissão. São vários fatores que a gente leva em consideração para poder indicar ou às vezes até contraindicar um procedimento. Então, falando sobre a cirurgia em si e a segurança do procedimento, os pacientes perguntam: doutor, tem riscos essa cirurgia? Claro que tem, toda cirurgia tem seus riscos. A gente está falando de um tecido, né, que no caso aqui da cirurgia a laser é a córnea. Então existe uma reação inflamatória, mesmo que essa reação inflamatória seja pequena ou bastante controlada. E existem as características de cada paciente que podem influenciar na cicatrização. Mas no geral, essa cirurgia ela apresenta uma margem de sucesso muito alta. O índice de satisfação é muito alto. Então nós falamos assim, em geral, em termos de correção de grau, 95% dos pacientes, 97% dos pacientes atingem aquilo que nós havíamos proposto, aquilo que nós tínhamos como objetivo antes da cirurgia. Um pequeno percentual de pacientes, isso mais também relacionado ao tipo de grau, ao tipo de curvatura da córnea. Pacientes com graus mais altos podem ficar com um pouco de residual. Isso também dentro de uma margem bastante aceitável, bastante favorável. Então, hoje a cirurgia refrativa ela é um dos procedimentos mais realizados no mundo inteiro e um dos procedimentos que proporciona maior satisfação para os pacientes. Precisar dos óculos para tudo, né? Ter que assim que se levanta ou antes mesmo de levantar da cama, colocar os óculos até mesmo para conseguir ver o despertador ou para fazer qualquer atividade do dia a dia, né? Uma mulher que vai se maquiar e não consegue mais enxergar detalhes da sobrancelha porque precisa dos óculos. Então a possibilidade de fazer essas atividades do dia a dia, dirigir ou atividades como leitura, computador, celular, sem a necessidade do óculos, isso é bastante gratificante. Em termos de riscos, então, eu gosto de usar sempre a comparação para os meus pacientes, né, com a bula de um remédio. Muitas vezes você compra um medicamento, seja um medicamento muito comum, como dipirona, por exemplo, para uma dor de cabeça. Se você olhar a bula, você vai ver uma série de relatos de efeitos colaterais indesejados, alguns mais leves, alguns mais graves. Mas aqueles efeitos colaterais, muitas vezes, são raros, mas por questões legais, eles precisam constar ali naquele documento que, nesse caso que eu estou usando, nesse exemplo, é a bula do remédio. Da mesma forma, quando o paciente vai fazer uma cirurgia, mesmo que existam complicações raríssimas, elas têm que constar
naquele documento que o paciente leva para casa, que é o termo de consentimento informado. O paciente lê, o paciente tira qualquer dúvida com o seu médico e no dia da cirurgia ele leva aquele documento assinado. O procedimento em si, ele é bastante rápido. As etapas da cirurgia laser, e basicamente existem duas técnicas, que é LASIK e PRK, elas são muito rápidas. O procedimento total, ele dura em torno de 4 a 5 minutos no máximo por olho, em geral. O laser propriamente dito, para a maioria dos pacientes, ele tem uma duração de 20 a 40 segundos por olho. A não ser que o paciente tenha um grau mais alto, muito mais alto, ele pode durar um pouco mais do que isso, mas em média, o paciente vai ter ali entre 20 e 40 segundos de exposição ao tratamento a laser para que o seu grau seja corrigido. O pós-operatório, ele na técnica de PRK, que é o laser realizado na superfície da córnea, ele é um pouquinho mais desconfortável, então o paciente tem que tomar anti-inflamatórios, analgésico, pingar o colírios com um pouco mais de frequência. E na técnica LASIK, em que existe um equipamento que faz um pequeno flap, ou como se fosse uma fina lente de contato na própria estrutura da córnea antes de se fazer o laser, no procedimento LASIK, a recuperação ela é mais rápida e o desconforto pós-operatório também é menor. Qual a técnica mais indicada? Como eu falei no começo, isso vai depender de paciente para paciente, conforme o tipo de grau, conforme a espessura da córnea, conforme características do olho, que somente o oftalmologista, ao analisar os exames, com o conhecimento, com a experiência, vai poder te orientar com segurança. Bom, se tiver alguma pergunta a mais, eu me coloco à disposição, seja nas nossas redes sociais ou aqui no nosso consultório. Nós estamos sempre à disposição para tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham. Eu, como falei, eu uso óculos ainda, mas era para usar um muito mais grosso e a minha dependência seria total. Então eu realmente sou um paciente muito satisfeito com a cirurgia que eu realizei, mesmo que na época os equipamentos não fossem tão modernos quanto são hoje. E felizmente hoje nós conseguimos proporcionar realmente uma tecnologia fantástica para os nossos pacientes. É isso aí, pessoal. Esse é o meu primeiro vídeo de uma série e eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, tudo de bom.